Fala aí, moçadinha, beleza? Bem-vindos ao Refúgio dos Motores. E hoje eu vou falar de um assunto muito legal, muito interessante, muito complicado. E eu vou tentar dar só uma pincelada assim para despertar o teu interesse, tá? Para aprender mais. Aqui eu peguei o conjunto da distribuição do Jeep, no qual eu vou levar para o meu trabalho amanhã e eu vou analisar. Eu vou tentar contar aqui agora para vocês um pouco quais são os problemas que a gente encontra quando a gente trabalha com comando de válvula e o que a gente precisa fazer atenção. E eu queria também mostrar que é um assunto que extremamente importante, porque é uma maneira. Quando a gente monta o motor, você tem que saber como que a tua distribuição funciona realmente. Então, eu posso dizer que durante 20 anos eu montei sem saber realmente. E foi somente aqui, com a ajuda de muita gente que se interessou no meu caso, nas minhas perguntas, e pegaram o tempo para me ensinar, para me dar uma base, e depois eu começo a conseguir sozinho a estudar, porque é um assunto bastante complicado. E amanhã mesmo, essa semana, eu vou ter uma palestra com um grande amigo meu, que ele entende bastante do assunto, e a gente está trabalhando num motor no meu trabalho junto, e eu pedi a ajuda dele porque eu encontrei uma série de dificuldades e ele está me ajudando bastante. Então, eu vou tentar passar aqui agora um pouco para vocês tudo que abrange o comando de válvula e que é realmente muito interessante, e a gente percebe logo que a gente passa ao lado de algo que é muito importante. Primeira coisa que eu poderia falar é o seguinte: o comando de válvula original, ele é bom? Ele é razoável, mas ele não é um conjunto que funciona realmente muito bem. Mas o fabricante ele tem um grande problema. Ele não sabe quem vai utilizar o motor e em qual condição o motor vai ser usado. Então ele precisa desenvolver um comando de válvula com todo o conjunto dele que seja compatível com todos os erros que o condutor do carro vai fazer, a pessoa que está utilizando esse motor, tá? Quando a gente faz um motor de corrida, que está na mão de um bom piloto, a gente pode desenvolver uma distribuição que vai ser muito mais ajustado, muito mais precisamente. Por quê? Porque o piloto praticamente não faz erro. Ah, mas se ele errar uma marcha e reduzir e fazer vai ultrapassar o regime máximo do motor, aí vai quebrar mesmo, entendeu? E é o que acontece. Se você tem um motor de corrida, é só um exemplo, que trabalha 8.000, o piloto errou a marcha e passou, o motor subiu a 8.500 e não quebrou, você está perdendo uma oportunidade imensa de ganhar potência, entendeu? Ganhar potência e ganhar torque. Então é um pouco isso que eu queria falar. É o comando do Jeep, tá? Mas o que eu vou falar agora é válido
para todos os motores 4 tempos. Ciclo Otto, poderia até ser ciclo diesel também, mas o ciclo diesel vai trabalhar numa rotação muito mais baixa, mas os problemas existem também. Você vai ter um motor a diesel que trabalha a 4.000 giros, você precisa absolutamente fazer todos os cálculos. Como é que a gente faz esses cálculos? É preciso ter, dava para fazer antigamente no papel, eu já cheguei a fazer algumas vezes para treinar, tá? Só que você trabalha com uma escala tão precisa e são tantos pontos, tantos parâmetros para ser medido, que ao longo do processo de controle você vai fazer muitos erros e vai causar um resultado que é falso, entendeu? Então esse é o grande problema. Então nessa parte o computador ajudou realmente muito mesmo. A informática ajudou realmente muito. Então vou tentar explicar aqui agora para vocês, tá bom? Vou tentar fazer de uma maneira bem simples. Então amanhã, quando eu chegar no meu trabalho, eu vou tirar a engrenagem, desmontar, porque para colocar no aparelho eu preciso tirar a engrenagem, senão não vai entrar. Então eu vou explicar bem por cima, pessoal, mas é só para ter uma ideia da complexidade do problema. Ó, tá vendo que tem um cone aqui? E se eu tirar o parafuso aqui, que tem uma rosca, né? Que vai manter a engrenagem no comando, tá bom? Mas se eu tirar a engrenagem, tem um pouco uma sede cônica aqui. Por que isso? Bom, quando a gente estuda comando de válvula, precisa saber um pouco como que o comando de válvula é construído. Então esse aqui é um comando de válvula que ele foi fundido, tá? E que tudo isso aqui é bem maior do que está agora, tá? Aqui essa massa aqui, essa parte aqui está mais ou menos é a mesma, não foi mexida. Mas aqui os lobes aqui são um pouco maior do que eles estão agora, tá? Então o comando de válvula é fundido numa forma, né? Esfriou, vai passar por um tapete que vibra, vai quebrar todo o molde de areia, né? Que é com uma resina, geralmente é isso. Vai para uma lavagem e aí vai para uma primeira máquina de usinagem. A usinagem ela tem um suporte que vai vir aqui assim, vai pegar aqui, vai pegar aqui, em V, assim. Mas aqui tá bruto, mas é só mais ou menos para alinhar ele, para não deixar ele muito aqui e muito aqui. E tem duas pontas aqui, como um torno, vai vir aqui e vai vir aqui. E lá eles vão usinar de uma vez só, assim, as duas ao mesmo tempo. É ali e vai aqui, vai fazer um cone aqui. O que isso vai fazer? Vai ser um primeiro alinhamento do comando de válvula. Então ele já está relativamente no meio da linha. Esse cone está bem no centro aqui. Ou o melhor possível, tá? Aí segurando por aqui, ele vai numa outra máquina e aí eles vão retificar o colo. Na fábrica, eles vão retificar, aqui no caso tem 1, 2, 3, 4. 4 colos de apoio, né? 4 mancais do comando de válvula. Eles vão ser retificados os 4 ao mesmo tempo, tá? Aumenta a precisão e diminui o tempo. A partir de lá, a partir desse momento, o comando de válvula é somente apoiado aqui nos mancais. Essa vai ser a referência, porque é assim que ele vai trabalhar. E a partir de lá, vão usinar a engrenagem aqui, que é a engrenagem que aciona o distribuidor, e ao mesmo tempo eles vão, ou talvez numa passagem após, vão fazer o perfil do comando.
tá? Vai fazer o perfil. Detalhe bem interessante nesse motor, e é por isso que torna esse exercício aqui bastante interessante, vocês podem ver o seguinte, a gente tem um perfil, olha, não sei se vai dar para ver, tem um perfil bem pontudo aqui, né, o lobby aqui, e olha esse aqui, é bem arredondado, não é que ele está gasto, é porque a gente tem uma distribuição um pouco particular no motor do Jeep, o motor Hurricane, o motor F134. Cabeçote em F, o que quer dizer? Válvula de admissão no cabeçote, válvula de escapamento no bloco. Então, na distribuição do lado de escapamento, eu tenho a válvula de escapamento, eu tenho a mola, olha que a mola tem um desenho bem particular. Tá? Eu estou pegando na mão porque eu não vou usar essa mola aqui, eu vou usar tudo novo. Tá? Mas eu vou analisar a mola original. Se eu fosse usar essa mola, eu estaria usando uma luva, tá bom? Olha só, aqui tem vários elos bem perto um do outro e aqui está um pouco mais separado. Qual é o lado que eu coloco? Quem vê meus vídeos já sabe qual que é o lado, tá? Tá aqui. E aqui as travas de válvula, né? Pronto. Detalhe muito interessante. Ela vira aqui. Tá? Então aqui eu tenho o perfil do meu comando, aquele lobby pontudo, tá? A minha válvula ela se encontra assim no bloco e o meu tucho aqui. E ela aciona diretamente. Então é um conjunto leve, né? Bem mais leve. Bem mais leve do que o conjunto de admissão. O conjunto de admissão, como é que é? Olha, detalhe, a mola não tem nada a ver. Por que a mola é diferente, pessoal? A de escapamento e a de admissão é diferente. O meu perfil de comando de válvula é diferente. E meu acionamento da válvula é diferente. Então é por isso. De novo, alguns elos muito próximos um do outro, aqui separado. Será que eu vou colocar desse jeito ou vou colocar desse jeito? Olha aqui, aqui a peça já é bem diferente. E a trava também é bem diferente. É um desenho bem antigo, né? Porque desenho reto aqui da trava. Isso é bem legal. E pronto. Só que como é que é o meu acionamento agora? Meu acionamento agora é por balancinho, é muito mais complicado. Eu tenho um tucho, que já tem um desenho bem diferente do tucho de escapamento. O tucho de escapamento é muito mais pesado, olha. De admissão, de escapamento tem regulagem, de admissão não tem regulagem, é mais leve. Eu tenho a minha vareta, que está aqui, ela pode ter um movimento assim, e depois eu tenho o meu balancinho. Aí quando sobe faz assim, né? Pessoal, tem gente que já me falou assim, mas vale a pena fazer esse estudo? Se você quer conhecer sobre motores, eu acho que vale a pena. Digamos que amanhã você prepare um motor que tenha um regulamento muito estrito. Digamos que você não possa mudar nenhuma peça do teu motor. Ou, por exemplo, você é obrigado a utilizar molas de válvula, válvulas, tucho
vareta, balancim e o comando todos iguais. Todos os motores que vão participar dessa corrida, de todas as equipes, têm esses acessórios do motores iguais, idêntico. Ah, então não dá para fazer mais nada. Não. Dá para fazer muita, muita, muita coisa. Então é isso que eu quero tentar explicar aqui para vocês. É um assunto bastante difícil e é difícil para mim de conseguir explicar isso. Por que eu tenho que levar o balancinho? Porque eu preciso fazer um desenho muito detalhado desse balancinho e colocar dentro do meu programa informático. Quais são os pontos importantes do balancinho? Essa forma aqui é muito importante. No caso dele, a posição da minha esfera aqui vai ter um limite. Eu não posso ter um balancinho que tem um... Digamos que eu, por uma razão qualquer, eu entortei, por exemplo, uma vareta, depois peguei de um outro motor e a minha vareta é 2 milímetros mais curta. Eu não fiz atenção e coloquei lá. O que vai acontecer? A posição da minha esfera vai mudar. Mas se eu fizer isso aqui é como se fosse uma dobradiça. Ela tem uma relação, tá? E essa relação você vai mudar. Então é super importante. Outra coisa, outro erro muito, muito frequente. Rebaixei o cabeçote. Tem motor que o pessoal rebaixa aí 3 até 4 milímetros, né? Até mais, se bobear, rebaixando o bloco. Se você fizer isso, o comprimento da tua vareta já não tá totalmente fora, entendeu? Então isso é super importante. Então não vai funcionar direito. Não vai funcionar como tem que funcionar. Ah, eu tenho um balancinho de 1,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu levantei do lado do meu comando 1 milímetro, a válvula abriu 1,5 milímetros. Ah, legal. Mas isso não é constante. Por que não é constante? Tenta prestar atenção. Não sei se vai dar para entender. O que vai fazer esse valor da relação? Se eu pegar a medida do centro do meu eixo central do meu balancinho, a distância do centro em relação ao centro aqui, onde a vareta aciona, é mais curto do que o centro do eixo até o centro de contato na minha válvula. Então, aqui é curto, aqui é longo. Então, é por isso que o pouco que eu levanto aqui vai fazer um efeito maior aqui. Por que isso? Porque essa distância é maior. Tudo bem. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Estou exagerando? Tudo bem, mas agora essa distância em relação ao centro diminuiu bastante. Se eu fizer isso, a distância diminuiu. Onde que a distância é maior? Aqui, na horizontal. Então, aqui, talvez ele vai ter a relação que o fabricante falou, que no meu exemplo é 1,5. Mas aqui, talvez vai ser 1,49,5. E talvez aqui 1,49. Isso é importante? Isso é super importante. Porque isso aqui vai determinar a abertura, mas acima de tudo vai determinar as acelerações e velocidade das peças móveis. E isso é muito, muito, muito importante. Outra coisa, eu falei no comecinho do vídeo que o fabricante às vezes faz um comando original lá que não é muito legal. E um tempo atrás eu tinha feito um vídeo dizendo que praticamente, posso dizer que é praticamente 100% de todos os comandos performance, a mola de válvula não é boa em relação ao comando de válvula. Como que é isso possível? Porque tem comandos aí que tem uma fama enorme. Quando você começa a analisar, você vai ver que não são muito compatíveis, tá? E isso é muito, muito
importante. Você vai ter um sistema de distribuição que vai provocar muito ruído, tá? E o ruído vai dar início a vibrações, e as vibrações vão dar início a uma situação de harmonia que vai ser terrível, que isso pode ser até destruidor do sistema. Mas aí a tua performance vai cair realmente muito, muito, muito. Qual que é o papel da mola? Um dos pontos mais importantes da mola é manter as peças que compõem a distribuição em contato. Então, o tucho está em contato aqui, vai subir, vai descer, né? Tem que estar sempre em contato. Em certas situações de performance, de motor muito performance, não sei se vai dar para ver, mas poderia acontecer isso aqui, ó. Tem uma aceleração tão brusca e o sistema não está correto, e o conjunto aqui, o tucho, a vareta, o balancinho, pegaram uma energia cinética tão grande que vai acontecer isso. Estou exagerando, mas o tucho vai se afastar do lobby. Toda vez que isso acontece, isso pode acontecer aqui, isso pode acontecer o balancinho, a válvula pode se afastar do balancinho. Toda vez que isso acontece, é uma situação na qual eu não controlo mais a minha distribuição. É a famosa situação quando está flutuando válvula. Quando está flutuando válvula, está acontecendo isso. Ou está acontecendo algo muito parecido. Tá? Eu perco o controle da distribuição, a potência e o torque vai cair realmente bruscamente, e é uma situação de grande perigo, porque pode quebrar a peça, pode quebrar o teu motor. Tá? Um motor muito sofisticado, no qual você vai ter a distância entre a parte superior do pistão e a cabeça da válvula, vai estar muito, muito perto na fase de cruzamento de válvula. Se isso acontece, se você tem um afastamento, por exemplo, que a válvula pegou tanta energia cinética, ela baixa a mais do que deveria baixar, talvez no cruzamento o pistão vai bater na válvula, você vai quebrar o teu motor. Então é muito, muito importante. Visualmente, aqui eu já vejo alguns problemas que tem. Quais são? Não sei se vai dar para ver, mas, por exemplo, aqui a trava de válvula, da válvula de escape, está preto, aqui está bem escuro, aqui tem óleo queimado. Então isso quer dizer que a área de contato aqui não está muito boa. Isso já é algo que não pode acontecer. Então quer dizer o quê? Olha só, não sei se vai dar para ver, mas acho que não vai dar para ver, mas tem uma partezinha brilhante só na parte superior. Então realmente é ali que tem contato. Toda essa parte inferior não tem. Eu diria que 80% da área aqui não está em contato. Tá? Tá aqui, ó. Mas aqui no interior não tem. Então se eu colocar a trava aqui, coloquei ela, é a trava que estava nessa válvula, tá? A válvula do primeiro cilindro. Se eu vejo aqui, olha, já está... Ela tem jogo isso aqui. Isso aqui vai provocar ruído, vai bater. Esse ruído, esse choque, vai produzir uma vibração. Essa vibração vai repercutir aqui em cima, vai passar pela haste de válvula. Então quer dizer que vai ter já um choque adicional no meu guia de válvula. Isso não é bom. Mas o pior de tudo
é que esse choque, que a gente é incapaz de perceber quando o motor está funcionando, vai principalmente se dissipar na mola. E se for uma frequência que se aproxima próximo da frequência destruidora da mola, é um problema muito, muito sério, entendeu? Então aqui já tem outro problema. Está um pouco brilhante aqui e está aqui. E aqui não tem contato. Geralmente a boa mola tem que estar em contato praticamente de tudo. Tá? Aqui tá, aqui ó, sofreu bem desgaste aqui. Então quer dizer que está mais pressão aqui do que aqui. E tem um outro problema. Essa mola ela vai diretamente no cabeçote. Tá? É um motor antigo, é um motor de concepção barata, então não pode querer exigir muito. Mas é um defeito, tá? E aqui não dá. Eu vou fazer uma transformação e eu vou fazer um guia para a mola. Talvez eu vou usar o mesmo tipo de mola, talvez eu vou usar uma outra. Eu vou tentar explicar isso nos próximos vídeos, quando começar a fazer os primeiros testes. Mas tem que ter um guia, tá? Outro problema que eu encontrei aqui, ó. Isso não funciona direito, tá? Tem que ser justo, pessoal. Tem que ser bem justo. Tem que fazer um... O ideal seria mesmo que ela entrasse aqui e ficaria presa, assim. Sem forçar, mas ficaria presa. Tem que ter um guia. Por quê? Porque isso aqui, de novo, vai trazer uma condição de trabalho que é muito, muito ruim para a mola. Tá? Muito, muito ruim. Então, é isso. O principal que eu tentei explicar aí para vocês. Não sei se deu para entender alguma coisa. É um assunto muito, muito interessante, muito, muito legal. E aqui agora, como eu disse para vocês, quando eu tiver o tempo lá no trabalho, eu vou analisar o perfil. Qual lift que eu vou analisar? Vou analisar esses dois primeiro aqui, tá? Escapamento e admissão. Eu vou fazer uma leitura desse perfil. Só que antes de fazer a leitura, eu preciso medir no meu banco de medida toda a ovalização que tem nos mancais. Eu preciso fazer um teste de Renault, que é ver se ele está virando realmente no eixo. Às vezes tem comando que está virando assim, ó. Entendeu? Então não dá certo. Então tudo isso tem que ser analisado. Tem que colocar um óleo aqui, quando a gente faz o teste, tem que colocar um óleo. E aí a gente vai ver o que vai dar. Olha, aqui eu já estou passando aqui só o dedo aqui no meu polegar, aqui com o meu polegar. Tá já meio esquisito. Lógico que isso aqui não quer dizer nada, mas não é muito legal. Tá? Não acho nem que é desgaste, eu acho que não está uma curva mesmo. Você sente que está meio que e eu vou analisar, né? E o interessante também é que eu vou fazer o perfil disso aqui e eu vou conseguir ver onde que está gasto e como que está gasto. E o desgaste, a maneira que o lift está gasto, pode já me dizer muita coisa a respeito da não só a carga da mola, como o funcionamento da mola. Tá? Então é bem, bem legal. Muito, muito legal. Alguns detalhes que eu acho muito, muito importante de relembrar. Seja qual o motor que você tenha, mas que tenha
não que tenha um comando na cabeça, mas que tenha o comando lateral, que tenha uma transmissão por vareta, pessoal, é super importante saber o seguinte: quando você tem um motor com vareta, você mudou a altura do deck, mudou a altura do cabeçote, você muda a geometria do comando de válvula, tá? Então tem que rever tudo isso. Outro erro muito grande é pessoas que mudam a folga de válvula. Quando eu mudo a folga de válvula, colocando uma folga maior ou menor, eu mudo a configuração de funcionamento do meu motor. Vou tentar explicar isso aqui para vocês de uma outra maneira. Eu vou fazer a leitura do comando, tá? Vou fazer a análise das peças móveis. Vou fazer o cálculo da energia cinética que cada peça aqui adquire. Por exemplo, é muito difícil fazer a carga inercial da mola, né? Porque tem que ver bem o que vai trabalhar aqui. Tem tudo uma maneira de estudar. Para simplificar, as pessoas fazem 3/4 do peso da mola está em movimento e 1/4 deixa de lado, né? Não fica imóvel, mas isso é aleatório. Não, eu vou fazer uma análise completa, realmente eu tenho condições de fazer e ver o que vai entrar em movimento. Tudo que entra em movimento eu tenho que calcular a massa. Mas vocês podem imaginar que fica um pouco difícil de calcular a massa quando aqui começa bem fino e aqui começa a aumentar. Ainda mais aqui é um perfil em D. Então tudo isso eu preciso ter em conta, entendeu? Então tem que fazer também uma maneira mais rápida de atingir, de ver cada milímetro aqui, quanto que pesa aqui, pela densidade também dessa peça aqui, né? Entre outras, né? Esqueci de dizer. Então, quando eu terminar a análise do perfil, eu tenho condições, e a análise de tudo aqui, eu tenho condições de dizer qual é a melhor folga a ser utilizada, entendeu? Mas por que eu não vou utilizar a folga do fabricante? Porque, de novo, o fabricante ele vai te dar uma folga para que tenha o menor problema possível. Mas isso não quer dizer que é o melhor valor para ter o melhor aproveitamento do meu comando de válvula. Bom, eu já escutei um absurdo que tem gente que elimina a folga zero, assim o meu motor não faz barulho, sem comentários. Não vou nem perder tempo com isso, tá? Não perco tempo com isso. Vou colocar um balancinho com uma relação maior. Assim eu vou ter o efeito de um comando de válvula sem desmontar nada. Então, digamos que eu tenha um comando de 1,5, uma relação de balancinho de 1,5, se eu achar um de 1,6, 1,7, vou colocar lá e tudo. Se eu fizer isso sem desmontar nada, sem trocar minhas molas, nada, sem comentários. Não vou perder tempo para te explicar, mas isso é completamente errado. E isso eu escuto isso muitas e muitas vezes, tá? Não tem nem o que discutir, tá? Tá errado. Então o negócio é complicado. Troquei a minha válvula. Coloquei uma válvula, o que importa se ela é maior ou menor, mas eu troquei a minha válvula e o peso dela é diferente. Opa, mudei o peso da válvula. Minha mola muda. Mudei o tipo de trava. Tenho que analisar de novo, entendeu? Então é realmente muito importante. Outro detalhe que se fala pouco, a maneira que o comando de válvula é acionado pode provocar ruídos e pode provocar
um início de vibração e pode entrar em conflito o conjunto todo. Então é complicado. Tem alguns motores muito particulares, motores que foram muito preparados, motores famosos até, que tinham um volante inercial ao lado da engrenagem que recebia o movimento do virabrequim no comando de válvula. Tá? Para que isso? Para tentar diminuir essas vibrações e para que a mola de válvula e todo o conjunto não entra em colapso. Tá? Então é isso aí, pessoal. Então aqui está o meu conjunto, agora eu vou embrulhar e vou levar para o meu trabalho. E quando tiver os primeiros resultados eu vou comentar com vocês, tá bom? Se não entendeu, se quiser fazer uma pergunta, faça. Mas é uma das partes mais interessantes dos motores, é essa parte aqui. É uma parte realmente bem legal. Ali eu tenho molas novas para admissão, para escapamento. Eu tenho travas novas. E isso, depois que eu analisar isso, eu vou analisar essas novas molas que eu troquei, que eu comprei. Eu vou ver se eu vou usar essas molas ou não. E talvez, se o resultado aqui for muito ruim, aí eu vou partir para fabricar um comando novo. Eu não queria, porque é uma questão de dinheiro, né? de quanto que eu vou gastar com o motor. Mas se eu ver que que não é muito legal, eu vou fazer um comando novo. Eu gostaria muito de fazer a engrenagem do comando nova, tá? Mas aí eu queria fazer eu mesmo a engrenagem e fazer com dente reto, não com dente oblíquo. Por que isso? Porque o dente oblíquo, como está sempre empurrando o comando, você está gastando energia. Então, com o dente reto, gasta menos energia, consigo aumentar um pouco a potência do motor. Então, esse tipo de coisa eu gosto muito de trabalhar. Não sei se eu vou fazer, porque também é dinheiro, né? E o que mais? Vai falar assim, vai fazer muito barulho. Dá para fazer engrenagem com dente reto que não faz muito barulho, não. Então, isso não é um problema e tem uma durabilidade incrível. Então dá para ficar bem legal. No caso aqui do balancim do Jeep, que é feito com duas chapas, né, dobrada aqui, não dá para querer grandes coisas, né? Como o funcionamento, né? Ele já está bem gasto. Ele tem até uma marca, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas ele tinha uma marca bem forte aqui, ó. Ali, tá bem gasto. Aqui é uma grande dificuldade, tá? Quando a gente faz essa medição, é ter essa curva aqui, esse raio aqui. É muito pega bastante tempo, porque é muito importante o centro do eixo, a forma e a posição aonde se encontra a esfera aqui e aonde se encontra o borde de ataque aqui, assim, entendeu? Então isso é extremamente importante, e esse raio aqui é a peça mais importante do balancinho, tá? Muito importante. A maneira que ele atua na válvula é extremamente importante. Tá aí, pessoal, um pouquinho aí sobre a distribuição, tá bom? Abraço aí para todo mundo e sejam bem-vindos aí no Refúgio dos Motores. Não esqueça de se inscrever. Falou, abraço.